Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A minha dica rápida de hoje será sobre os 5 casos em que não ocorre crase. A ocorrência de crase, que é sempre marcada pelo acento grave, figura como um dos assuntos mais complexos da gramática, por conta de suas regras que envolvem uma série de observações. Quem é que nunca se enrolou usando crase, é ou não é? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa dica rápida depois da vinheta. Antes de começar a falar sobre os casos em que a crase não ocorre, eu gostaria de recordar brevemente aí com vocês a regra principal para ela aparecer nas construções gramaticais, né? A crase sempre acontece quando o verbo da oração, em sua regência, exigir a preposição a e o complemento desse verbo seja um substantivo feminino. Então, desse jeito aí, nós vamos ter dois elementos. O termo regente, que é o verbo, e o termo regido, que é um substantivo feminino que está ali funcionando como objeto. Vamos então ilustrar essa situação aqui ao lado para vocês. Vejam só, as ocorrências de crase dependem então de apenas duas condições, que devem ser atendidas conjuntamente. A primeira condição é a seguinte: o termo regente deve exigir a preposição a. E a segunda condição, o termo regido tem que ser uma palavra feminina, ou seja, um substantivo feminino que admita o artigo a antes dele. Se uma dessas duas condições não for atendida, evidentemente não ocorrerá crase. Vejamos alguns exemplos de verbos que exigem a preposição a em sua regência. Por exemplo, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. O verbo responder. Quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, né? Quem assiste, assiste a algo. E o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Percebam aí vocês, nas seguintes orações, a ocorrência de crase. Primeiro exemplo: Luciana nunca obedeceu à mãe. Segundo exemplo, nós teremos que responder às questões de gramática. Terceiro exemplo, elas adoram assistir à novela das 9. E o quarto exemplo, acordarei cedo amanhã para ir à feira. Bom, nos 4 exemplos existe a ocorrência de crase. E por que existe? Porque nós temos ali as duas condições necessárias para isso. Primeira condição, o verbo como um termo regente, exigindo aí na sua regência a preposição a, assim como nós vimos, né? Assim como eu disse, e um substantivo feminino, completando o sentido desse verbo. Muito bem, agora que nós já recordamos essa regra, é hora de falarmos então sobre os 5 casos em que não se usa crase de jeito nenhum. Mas vale lembrar que não há só 5, mas eu vou destacar para vocês os 5 principais casos. O primeiro caso em que a crase nunca deve acontecer é antes de palavras masculinas. É importante também prestar atenção no gênero do substantivo da oração. Se estivermos diante de um exemplo que use palavras do gênero masculino, não vai ter crase de jeito nenhum. Vamos para os exemplos, olha só. Nós chegamos a tempo ao trabalho. A Havan vende a prazo todos os seus produtos. Fomos para Iguape a pé no ano passado. Os substantivos tempo, prazo e pé são masculinos, configurando assim que não se deve acentuar esse a que existe antes deles. A gente sempre fala, né? O prazo e o pé. Então, a gente não tem aí um caso de substantivo no feminino, e sim no masculino. O segundo caso em que a crase nunca ocorre é antes de verbos, até porque os verbos não pertencem ao gênero masculino nem ao gênero feminino. Vamos para os exemplos. Eles começaram a trabalhar aqui no mês passado. Ficamos a admirar sua beleza encantadora. Mais um exemplo. Todos se prestaram a acompanhar a letra da música. E um último exemplo.
A festa terá início a partir das 21 horas. Olha este último exemplo aí. Quantos cartazes a gente já viu aí utilizando a regra errada nessa expressão a partir, né? Então aí a gente não tem crase, porque partir não é um substantivo feminino. Partir é um verbo. E da mesma maneira que vale para o verbo partir, vai valer para todos os verbos. Continuando, no terceiro caso, observe que a crase não deve ocorrer antes dos artigos indefinidos. Vejam os exemplos. Levamos a mercadoria a uma firma. Outro exemplo. Refiro-me a uma pessoa educada. Outro exemplo, obedecemos a uma regra desconhecida. Percebam que esse uma não indica a quantidade, e sim indefine um substantivo, né? Porque eu não sei que firma é essa, eu não sei que pessoa é essa, e também não sei que regra é essa. Caso o artigo indefinido uma fosse retirado dessas orações, a crase ocorreria sem problema algum. Olha só que coisa, hein? No quarto caso de não ocorrência da crase, a gente diz que nunca podemos utilizá-la antes dos pronomes demonstrativos esta ou essa. Olha os exemplos. Não me refiro a esta carta. Outro. Os críticos não deram importância a essa obra. Mais um. Empreste um trocado a esta senhora. Mais uma vez, a gente tem 3 exemplos aí, né, que não ocorre a crase. Agora, se você tira esses pronomes demonstrativos esta ou essa, a crase ocorreria aí nestas 3 situações sem problema algum. Então, prestem atenção nos pronomes demonstrativos que vêm antes de substantivos femininos. O quinto e último caso que eu quero observar com vocês é aquele em que o verbo vem antes de pronomes pessoais. Vamos lá para os exemplos então. Primeiro exemplo, não revele nenhum segredo a ela. Dirigiu-se a mim, em tom irônico. Não deram importância a nós. Percebam vocês aí que os pronomes pessoais, assim como os verbos, não são pertencentes à categoria de masculino e feminino, né? Eles não têm gênero. Então, antes de eu, tu, ele, nós, vós, eles, e a mim, a ela, a nós, a eles, essas expressões, esse a que vem antes de pronomes pessoais, nunca poderá ser acentuado com acento grave, porque a gente não tem ocorrência de crase nesses casos. Lógico, porque eu disse, né, o pronome não pertence ao gênero feminino e nem ao masculino, ele não tem gênero. Bem, hoje eu comentei aqui com vocês os 5 casos de não ocorrência de crase, os mais específicos. Existem mais casos de não ocorrência de crase e numa breve videoaula aí que eu vou postar, nós vamos falar de todos os casos de ocorrência de crase. Logo, logo no canal a gente vai ter uma videoaula que vai falar só sobre crases. Como essa é uma dica rápida, não caberiam aqui todas as observações em relação a esse assunto tão complexo. Espero que vocês tenham curtido essa dica rápida, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau!